Era tudo bem? A gente está aqui, eu e a Flora, né, das Agostinhas, e a gente vai aqui fazer uma conversa observando e comentando mesmo duas falas do N.T. Wright e do J.K. Smith, que eles falaram recentemente, os dois, sobre racismo, e fizeram diversos comentários que nós duas achamos bem interessantes. É legal porque o N.T. Wright, então, ele começa, é uma fala que ele fez, né, mas tem o texto também, que se chama Minando o Racismo, e ele começa a discutir de uma maneira bem clara, bem didática, por que não é suficiente a gente ficar falando que racismo é pecado e precisamos acabar com ele, porque ele falou assim, eu acho que todo mundo em sã consciência já percebeu isso, né? Ele então começa a explorar algumas razões mais profundas pelas quais a gente não está conseguindo lidar com esse problema como igreja, né, da maneira certa. E eu achei bem interessante, né, como amante da história que eu sou, como ele faz essa perspectiva histórica e explica por que a igreja demorou tanto para se atentar a essa questão do racismo. Então ele começa com a reforma protestante, né, e tanto eu como a Flora somos protestantes, somos cristãs protestantes, e ele então explica que então, a reforma protestante, né, acho que muitos sabem a história, ela começou assim como uma afirmação que talvez uma das reivindicações mais importantes da Reforma Protestante foram justamente você dar e você devolver a escritura bíblica ao fiel, né? Então, antes da Reforma Protestante, a Bíblia era em latim, a Bíblia era exclusiva, né, do clero, e eles que liam, eles que interpretavam. Então, o fiel ia para a igreja e nem conhecia realmente o que estava nas escrituras. Ele tinha que confiar no que o clérigo estava falando para ele. Então, essa foi a grande, assim, mudança, né, e reivindicação das reformas protestantes. Essa empreitada que depois do século XVI continuou, de traduzir a Bíblia para as várias línguas nacionais, né, que as nações ainda estavam se formando, e na Europa, então, e você devolver a escritura ao fiel. E ele fala assim, só que nessa ação que a gente louva tanto até hoje, né, de traduzir a Bíblia para as línguas nacionais, aconteceram algumas coisas que a gente poderia até chamar de efeitos colaterais, né, e foram se formando aquilo que hoje a gente chama de denominação. Ou seja, as igrejas elas começaram a ter que afirmar cada uma qual que era a fé delas, qual que era o credo delas, porque a gente mesmo fala que foi a reforma protestante, mas só citando aqui outro livro, Peter Harrison, nesse livro, que é Os Territórios da Ciência e Religião, ele fala que na realidade aconteceram reformas protestantes, não uma reforma só, em vários lugares da Europa. E cada uma tinha que afirmar o próprio credo, tinha que afirmar qual que era a própria maneira de fazer catecismo, ou seja, de discipular os seus fiéis, e nisso, sem que a gente percebesse, a igreja também foi se dividindo por grupos étnicos, né? Então, não só uma afirmação da doutrina, cada uma com a sua doutrina, mas também a divisão étnica aconteceu nesse período da igreja. E o N.T. Wright, ele fala justamente que muitas dessas divisões étnicas, elas continuam até hoje. Então, olha que interessante, como o nosso mundo, então, ele foi se formando, esse mundo moderno, porque a reforma protestante começa junto com a modernidade, essas diferenças étnicas começam a se afirmar, e a igreja, sem perceber, né, vai reproduzindo um padrão que era o que estava se reproduzindo no mundo, diferenças étnicas, divisões étnicas, e aí ele fala até, eu aqui um pouco de ironia, que a gente acabou chamando essas igrejas diferentes de denominações. E ele fala assim, é um nome chique, né, a denominação, que até parece com uma palavra certa, como santificação, como justificação, mas a gente normalizou a divisão, esse é o ponto que eu acho que é muito importante que o N.T. Wright traz. A gente normalizou a divisão na igreja e se acostumou.
Aí, eu vou terminar só falando com... Ele traz alguns exemplos de denominações na Europa, protestantes, que acabam se identificando com grupos étnicos também, né? Por exemplo, ele fala os escoceses, os ingleses anglicanos, os católicos, acho que eram os católicos escoceses, então várias denominações, e ele fala assim, por exemplo, nos Estados Unidos, as igrejas negras e as igrejas brancas. E aí eu quero perguntar para você que está nos assistindo, e no Brasil, como que se dão essas divisões, né? Aqui em São Paulo, que eu acho que é uma coisa que não tem no Brasil todo, a gente tem as igrejas orientais, né? E a gente tem, por exemplo, no centro de São Paulo, né, existe a igreja coreana, e eles têm culto em coreano, né? Eles têm culto em português também, mas em alguns horários específicos o culto é em coreano. Mas a gente tem também igrejas que se dividem por outras divisões que o N.T. Wright fala que não são tão claras, não são tão explícitas assim como a igreja coreana. Por exemplo, umas igrejas na periferia e as igrejas que estão mais para o centro da cidade ou para as grandes cidades tem a Zona Sul, que é a parte chique da cidade. E o que é complicado disso é que a gente normalizou o fato que você vai encontrar numa mesma igreja pessoas muito parecidas entre si, e não vai encontrar diversidade dentro da igreja. E esse não era o propósito inicial, né, do corpo de Cristo. Aí, Flora, se você quiser continuar. Isso eu achei muito interessante ele tocar nesse assunto, e ele, porque de uma certa forma, o que ele está querendo trazer para a discussão? Que nós, cristãos, nós temos todo um repertório para trazer essa unidade, né? Ele até tem um versículo que no qual Jesus fala que nós seríamos um em Cristo, né? Nós seríamos um em Cristo. Então, um em Cristo, não que eu esteja criticando, então não deveria existir nenhuma denominação, né? Não que eu esteja criticando isso, né? Mas, na verdade, o objetivo final... João 17, né? Pois é, o objetivo final, né? O objetivo primeiro é de que nós fôssemos um em Cristo, né? Então, de tal forma, então a gente tem que entender que esse é o nosso objetivo. Então, a gente tem que se mover intencionalmente para abraçar isso. O que acontece? No mundo, a gente tem que ver como é que a sociedade se organiza lá fora, né? A sociedade se organiza lá fora, a gente já vê que nós temos os bairros dos ricos, os bairros dos pobres, nós temos os bairros dos pretos, os bairros dos brancos. Então, de uma certa forma, se a gente estudar a história do mundo, a gente vai ver que a sociedade em si, ela se organizou dessa forma. Aí o que o N.T. Wright quer trazer, mas não era para a família de Cristo, a família de Deus, ela ser subversiva e de tal forma sinalizar que na igreja de Cristo não tem essa divisão, né? Então, será que a gente parou para pensar? Gente, engraçado, né? Porque da mesma forma que lá fora a sociedade está estratificada, está dividida, nós também dentro da igreja. Então, aquela pessoa que ainda não é da igreja e ela está lá fora, quando ela for pensar em uma igreja, ela vai pensar assim, nessa aí acho que não. Porque eu acho que essa é a igreja dos ricos, essa é a igreja dos pobres, essa é a igreja dos brancos, dos pretos. Né? Então, tipo assim, eles não vão pensar que é um lugar onde todos os povos de todas as línguas vão estar. Eles vão continuar pensando que o carnaval é o lugar assim mais democrático do mundo. Eles vão começar a pensar nisso, né? Então eu gosto muito quando eu achei que esse ponto, eu acho que a gente tem que refletir muito nisso, né? Então, o que será então que falta para que realmente o evangelho seja disruptivo e a sociedade e as pessoas não crentes comecem a falar: não, então vamos para a igreja, porque lá todo mundo ou seja, lá realmente é aquela frase, não há judeu, nem grego, né, nem homem, nem mulher, então é lá que eu vou. E eu acho que hoje, na realidade, hoje a gente não vê isso. Inclusive, tudo bem, eu nunca fui para os Estados Unidos para saber como é que é a realidade, né? Eu estou falando de quem está por fora, mas eu vejo assim que existem muitas igrejas brasileiras que vão para fora, para os Estados Unidos, né? Muitas pessoas brasileiras, né? Eles vão para lá e com o objetivo de se sentir em casa
eles criam comunidades, ou seja, eles já estão migrando, então, para um novo espaço. E aí, ainda assim, eles colocam meio que tipo um país dentro de um outro país, né? Então, dificulta, eu acho, porque nessas igrejas eles falam em português. Eles não chegam lá e começam a falar em inglês. É até engraçado isso. Eu lembro que no ano passado eu trabalhei de copywriter para uma empresa americana. E aí um dos clientes era uma igreja da empresa onde eu trabalhava, era uma empresa, era uma igreja brasileira que estava nos Estados Unidos. E aí eles estavam discutindo qual que é a língua que eles queriam que a gente escrevesse as coisas do marketing deles. E aí eles falaram, em português e inglês. Aí eu perguntei assim, mas tipo assim, os cultos são em inglês? Não, não são. Então, tipo assim, quem é que vocês querem atrair se os cultos nem são em inglês, né? Então, a gente realmente tem essa divisão e ela está há muito tempo conosco, né? Então, eu já acho que é algo assim que realmente a gente precisa começar a pensar. Porque Paulo estava lidando com igrejas que a gente poderia chamar de multiétnicas, porque havia gregos, havia judeus. Sim. E é incrível por que em todas as cartas de Paulo, né, esse tema ele volta? Porque evidentemente talvez seja um problema do ser humano, né? Você se juntar com o diferente, e é algo que precisava ser ensinado, e graças a Deus que está na Bíblia, porque precisa ser ensinado a nós até hoje. Exatamente. E é interessante que ele também cita que no iluminismo, né? O iluminismo foi um movimento no qual ele abraçou essa ideia, né? Essa ideia de uma sociedade multicultural global, né? Então, só que ele abraçou essa ideia desconectado das raízes cristãs, né? Então, é como se a gente tivesse transferido ao outro o que é de outrem, assim, tipo uma coisa bem de alienação, assim, né? Porque é um repertório que nós sempre tivemos disponível, né, na narrativa bíblica, e aí, aí se torna uma visão secular, né? Só que aí, ou seja, as igrejas cristãs, elas deixaram de fora um importante elemento na compreensão e na aplicação de sua própria fé, né? Então, tipo assim, aí o mundo secular toma, né? E aí, por exemplo, quando a gente pensa em racismo, né, a gente vê essa briga, assim, né? Porque a gente tem diversos movimentos culturais, né? E quando a gente, por exemplo, a gente vem para a nossa realidade e a gente vê que existe um grupo gritando sobre os direitos humanos, e aí a gente pensa, aí tem outro grupo, que é o grupo cristão, que diz, não, mas esse discurso é de tradição judaico-cristã, né? Esse discurso é de tradição judaico-cristã. Só que, tipo assim, um pouco, uma certa ironia, tá, mas esse discurso é de tradição judaico-cristã, tá, mas o que você está fazendo com esse discurso de tradição judaico-cristã? Né? Porque é o que eu sempre digo, né? Que não existe um espaço vazio, então se você não vai falar, alguém vai falar. Só que, às vezes, o outro que vai falar pode falar desconectado das suas raízes, né? Nesse caso, as raízes cristãs. Né? Então, a gente já entende que nós precisamos viver uma sociedade multicultural, que isso é um imperativo dentro da cosmovisão cristã. Beleza, tá, mas os iluministas também estão dizendo isso, né? Acho algo legal também que o N.T. Wright fala, os movimentos gritam, olha, existem os racistas aqui, existem os racistas ali. Aí, às vezes, certos grupos cristãos vão dizer, não, mas nós somos contra o racismo. Né? Então, ele diz, olha, não adianta você falar que é contra, mas não materializar essa realidade. Né? Porque, por um lado, é você dizendo que você é contra o racismo, e do outro lado é alguém dizendo que também é contra o racismo, mas ele está querendo trazer certas coisas mais práticas, assim. Né? Então, eu acho interessante, ele, até anotei aqui, o N.T. Wright, ele disse o seguinte, a menos que nós, nas igrejas, busquemos ir mais a fundo, além do moralismo gritante,
em direção à nossa vocação fundamental de sermos o novo modelo de vida humana, que aponta para a derradeira ação divina de fazer novas todas as coisas, nós continuaremos dando voltas e dizendo, ó céus, somos todos culpados, né? Então ele dá um exemplo que eu gostei, que ele fala assim, olha, isso é semelhante a alguém que vai ao confessionário ou a um conselho pastoral para confessar que se embriaga muitas vezes, mas nem o confessor, nem o conselheiro, nem mesmo o confessante encara o fato de que morar num apartamento acima do bar não é a maneira mais inteligente de resolver o problema. Ou seja, o que eu penso analisando como as igrejas hoje em dia, isso foi, inclusive, foi uma discussão que o Martin Luther King teve na época que ele esteve vivo, né? Que ele falava, olha, a gente precisa de materializar essas ações, nós precisamos de tornar essa crença assim mais palpável, né? E eles falam, não tem nada disso. O importante é a gente dizer que nós não somos racistas, né? O importante é a gente falar qual que é a nossa crença, mas, poxa, tá, do que adianta você falar que o alcoolismo realmente não é algo benéfico, mas ainda realmente morar num apartamento acima do bar, né? E tá sempre em contato com tá sempre em contato com aquilo que realmente te leva para caminhos assim complicados, aquilo que mexe assim com a nossa natureza caída, né? Então eu acho que falta uma certa honestidade assim de nós como igreja, de que não é só você mostrar que você acredita em algo, não é simplesmente você mostrar que não dá mais você ficar repetindo que não há judeu nem grego, que em Apocalipse 7:9 uma multidão composta de todas as raças estarão adorando ao Senhor. A gente tem que mostrar isso de uma forma mais intencional, sabe? E eu acho que a gente peca muito isso como igreja. Então é por isso que a gente dá, de uma certa forma, munição. Eu acho que é por isso que eu acho que isso serve de munição para os não cristãos que nos observam. O que você acha? Sim, é verdade, porque o que você está falando aí, da munição aos não cristãos, Jesus fala, né? Quando em João 17, que você estava falando, ele ora para que sejamos um, e aí ele fala assim, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Então, ele está falando assim, quando que o mundo vai crer que Jesus é o Filho de Deus? Quando nós formos um. E aí N.T. Wright fala assim, de certa forma, Jesus ele está falando que as pessoas que são fora da igreja, elas vão ter uma razão para não acreditar em Jesus se a igreja não for unida. Então isso é tão sério, né? E aí que você falou, que você está falando agora de a gente ficar afirmando, a gente tem que com certeza estudar, ver na palavra de Deus e fundamentar a nossa fé. Mas eu acho que tem bastante a ver com aquilo que o J.K. Smith fala do cristianismo racionalista, né? Que é um cristianismo que você fica só afirmando todas as suas crenças. Então, na teoria, ninguém é racista. Porque na teoria todo mundo sabe que todos os homens são iguais, que não há diferença entre negro e branco, que ninguém é menor. Essa teoria é linda, maravilhosa. Uhum. E seja um cristão e seja um não cristão, ele vai afirmar isso, né? O N.T. Wright, ele fala assim, bom, se individualmente nós não vamos, ninguém vai falar, eu sou racista, individualmente, conscientemente. Mas ele fala assim, só que todas as estruturas da nossa sociedade, elas foram coniventes com isso que foi acontecendo. Então, não é uma ação plenamente consciente da maioria, de muitas pessoas, não dá para eu falar por todo mundo, porém, a igreja ficou junto com o resto da sociedade ao ficar conivente nessa divisão social e racial que existe, a gente vai falar agora, no Brasil, e fez pouco, sabe, por aqui isso fosse diferente. E aí, Flora, você falou que você gostou bastante do que o J.K. Smith fala, né, do racionalismo cristão, assim, da racionalidade. Fala aí. Eu gostei bastante, porque o que acontece? Tem uma pessoa bastante que tem, eu acho que
tem sido bastante notada no Brasil, né? Porque ele tem trazido uma contraproposta para a questão racial no Brasil, que é o professor Paulo Cruz. Eu o admiro, mas tem alguns pontos os quais eu não concordo, que ele apresenta na proposta dele, exatamente quando ele diz que o racista é somente aquele que sabe que está sendo racista, é somente aquele que fala o seguinte, não, eu não gosto de negro por causa disso, 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 porque branco é melhor que negro, né? Então ele torna uma coisa assim muito racional, né? Então, tipo assim, olha, tá, a fulana que às vezes não sabe explicar, que talvez falou, o cabelo da fulana é ruim, quando está se referindo a uma pessoa negra. Se ela não saber explicar direito, então, tipo, talvez ela nem seja racista, né? Então, nisso eu não concordo com o professor Paulo Cruz, porque eu realmente, nesse ponto, eu concordo com o J.K. Smith, porque o que ele está querendo dizer, né? Que a gente, no racionalismo evangélico, a gente tem essa tendência de interpretar o cristianismo, né, como algo assim que é muito intelectual, né, que se dá de uma forma muito intelectual, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, falar sobre Jesus para aquelas pessoas que não conhecem, então a gente faz o seguinte: olha, tem essas reivindicações sobre Deus, então você tem que saber quem é Deus, você tem que saber o que é pecado, a obra de Jesus, a salvação. E aí fica parecendo que, nesse racionalismo evangélico, que tipo, a vida cristã ela é um regime de estudo bíblico, né, de memorização e tal, né? Então, aí muitos evangélicos ficam nessa ideia de, tipo assim, nossa, então os evangélicos eles precisam ouvir palestras, né, tem que estar sempre anotando, né, para capturar a lição, né? Então, o racionalismo vem com essa tendência de interpretar o cristianismo como simplesmente se fossem ideias, doutrinas, né? E o que deixa que dá uma ideia assim, mais de. Então, tipo assim, se você abraçar uma falsa doutrina, então você não é cristão. Mas se você abraçar a doutrina que é certa, então você já é cristão. Né? Então, a comparação com o racismo seria o seguinte: então, o racista, ele é racista porque ele tem uma falsa doutrina. Né? Ou seja, não afeta, por exemplo, os hábitos, né? Não afeta a forma como a pessoa age, né? A relação dela com o corpo. Né? Então, tipo, o J.K. Smith ele diz o seguinte: pensando nessa comparação do racionalismo, então, ser racista, os racistas é aquele que diz X, Y e Z sobre um grupo de pessoas. Né? Então, se aquela pessoa afirmar com confiança que, por exemplo, não, eu não acho que negro é inferior, eu não acho que branco é superior, então quer dizer, então, a pessoa não é racista por causa disso, né? Só que, tipo, o anti-right diz o seguinte: não, isso não quer dizer nada, não convence nada, porque aí você está usando o seu intelecto, né, para você ser absolvido de suas práticas, né? Ou seja, é um racionalismo que te absorve das suas práticas, né? E eu acho legal que ele dá um exemplo de um filósofo, que é George Yancey, e esse filósofo ele notou o que ele chamou de efeito elevador, né? E aí ele fala assim que o racismo ele também tem que ser visto como um vício perceptivo, né? Um hábito desordenado de ver os outros, né? Ou seja, aí dá aquela ideia de cosmovisão, que não é simplesmente como você vê o mundo, mas como você percebe ele, como realmente os afetos eles mexem com a forma de você se comportar, né? Então, nesse efeito elevador, então quando a gente vê, por exemplo, num elevador, os brancos que estiverem no elevador, e aí quando chega um homem negro, aí tipo assim, como é que o corpo dessa pessoa branca se comporta? Né? Quais são os rituais, quais são os hábitos desordenados que você vê no corpo dessa pessoa, né? Aí o J.K. Smith ele diz assim que se você perguntar a essa pessoa branca o que eles acreditam, e é claro que eles vão repudiar o racismo, até porque a gente hoje em dia, né? Eu estava até conversando com a Ana antes e ela falou assim que antigamente, né? A gente via
as pessoas falando, realmente não gosto de preto, realmente branco é assim, eles tinham abertura para isso. Hoje não é mais assim. Se você joga, por exemplo, no Twitter, qualquer coisa desse nível, você vai ser cancelado. Você literalmente vai ser cancelado. Então ninguém é bobo. Cancelamento vem. Ninguém é bobo. Mas aí o J.K. Smith fala assim, não é isso, porque existe... Ele fala que existe um significado espiritual no hábito, né? Então, tipo assim, se nós realmente cristãos queremos entender o racismo, a gente precisa de um repertório de disciplinas e práticas, como a confissão, né? Com o objetivo de reabilitar os hábitos do coração, sabe? Né? Até que o evangelho fique assim bem sintonizado com os hábitos do coração, né? Se isso não ocorrer, a gente não vai conseguir abordar o pecado do racismo. E eu gostei tanto disso, isso me chamou tanto a atenção, porque eu estou estudando cosmovisão bíblica, cosmovisão num todo, né? E, tipo assim, é interessante que a cosmovisão, né? Tipo assim, o coração que na Bíblia inteira Deus vem falando, vocês fizeram isso por causa do raciocínio do coração de vocês, raciocínio do coração de vocês. A todo momento Deus está repetindo isso, principalmente nos livros dos profetas. Então, tipo assim, é a cosmovisão, cara. Então, a cosmovisão não é simplesmente o que você vê, é realmente como você vê o mundo, é como você percebe, como você sente o mundo. Tem aquela parte litúrgica, sabe? Então, eu achei, tipo assim, nossa, caramba, ele acertou nisso. Não posso concordar com o Paulo Cruz que o racista é simplesmente aquele que realmente explica, não, porque eu realmente acho que os brancos são os melhores. Não é simplesmente o que tem essa coragem de falar que esse é o pensamento dele. Mas muitas das vezes, nós não, às vezes, até eu estava conversando com uma amiga recentemente, ela começou a fazer terapia, ela teve acesso a certas coisas que ela nunca quis ir lá, né? A terapia, as perguntas que a psicóloga tem feito, faz com que ela, nossa, de repente se depare com o eu dela, que ela nunca sequer fez perguntas para ele, né? Então, eu realmente acho assim que a gente precisa de começar a estudar as cosmovisões a fundo e utilizar, é claro, como fundamental a cosmovisão bíblica, a narrativa bíblica, para dar uma resposta mais robusta, porque senão não adianta. Não adianta mesmo. Sim, isso conversa bastante com o livro. O J.K. Smith, ele tem essa definição de que o ser humano é um ser litúrgico, né? Então a gente nasce no mundo que já existe, apesar da gente sempre achar que a gente às vezes se vê no centro do universo, o mundo estava aqui antes da gente. Então a gente nasce num mundo cheio de liturgias, cheio de práticas que já estão aí, e a gente é educado dentro desse mundo. Seria uma pessoa de outro planeta, a pessoa que não tivesse, infelizmente, as visões distorcidas que o brasileiro, por exemplo, tem acerca da cor da pele. O que a gente faz, a Vanessa Belmonte, ela fala isso, o que nós fazemos está nos afetando. Então, a gente tem que mudar muito as nossas liturgias, as nossas práticas, para que isso nos afete de uma maneira diferente e a gente meio que pule fora, né? Mas fique sempre mais distante dessa cosmovisão aí, cheia de afetos desordenados, né? Uma coisa que eu queria que você comentasse, eu queria que você comentasse um pouco sobre o platonismo, sabe? Eu acho que a gente poderia até realmente terminar com ele, porque essa é a questão... A briga é essa, né? Quando as pessoas começam a falar, tipo, não, é comunista, não, é não sei o quê. É verdade. Fala um pouquinho sobre o platonismo. Nossa, é incrível, porque... esse conceito que ele desenvolve aí no texto. Sim. Nossa, isso é incrível, né? Porque o N.T. Wright parece que ele conversa com a gente nessa hora que ele fala assim, que por causa da resposta iluminista, que é secular, de qualquer forma, os iluministas tentaram falar, somos todos iguais, só que é uma resposta secular que ele fala que já fracassou. E aí ele fala assim, e aí, por um lado, você tem as pessoas gritando, todos são racistas, e por outro lado, você tem as pessoas gritando, são todos comunistas. E aí a gente fica no meio dessa briga, nenhuma das duas com cosmovisão bíblica ou baseada em teologia bíblica e numa leitura bíblica verdadeira. E aí ele fala assim, que muitas vezes o evangelicalismo, isso o cristianismo, mas o evangelicalismo, né, moderno, ele é mais platonista do que cristão. E em que sentido? No sentido que o cristianismo de muitas pessoas se resume a ir para o céu. E você sabe, no primeiro século tinha um grupo de pessoas
que eles acreditavam que nós éramos almas em exílio aqui, esperando o momento, só esperando, tipo, a gente está aqui de passagem, só esperando o momento para ir para o céu, e de preferência o quanto antes. Só que essas pessoas não eram os cristãos, eram os platonistas, né? Essas pessoas que tinham essa visão assim. E aí ele fala assim, que a ênfase que Paulo dá e que os protestantes dão bastante na graça e no fato que nós não somos salvos pelas obras, não pode ser lida com essas lentes platonistas. A gente não pode ficar pensando, não, aqui é pela fé e pela graça, então eu vou aqui ficar cuidando de mim, da minha fé, do meu interior, porque às vezes muitos cristãos e muitos de nós já pensamos que Deus ele se importa mais com o mundo que não é material, mais com a nossa vida íntima e que é invisível, do que com o mundo material e com a vida real, que é visível. Só que essa visão é um cristianismo muito afetado pelo platonismo. E Platão era esse filósofo do 4º século antes de Cristo que acreditava que o mundo aqui era uma mera reprodução de um mundo superior, que era o que ele chamava de hiperurânio, esse mundo das ideias. E lá é tudo perfeito, lá é tudo o ideal. O que a gente vê aqui são meras reproduções. Então, o que o platonismo acaba gerando, na sua influência ao cristianismo, é a gente desprezar essa realidade daqui, porque a gente pensa aqui é inferior, aqui é menor, só que Deus, antes de tudo, Deus criou essa realidade daqui, sabe? A gente sabe que o mundo invisível, ele existe, né? A palavra de Deus fala sobre isso, mas foi Deus que criou isso. Foi Deus que criou a natureza maravilhosa como ela é, foi Deus que criou cada um de nós, né? Então, e aí, por isso, assim, muitos cristãos, eles acabam falando assim, nossa, eu tenho aqui que me preocupar com a minha devoção a Deus, com a minha vida de santidade somente, exclusivamente, e essas coisas sociais, elas estão em segundo lugar, como se isso fosse ele até chama de evangelho secundário, né? E aí a gente acaba sendo influenciado e pensando que essas visões são coisas secundárias da fé. Elas não são tão importantes quanto a justificação e quanto a graça ou a fé, mas eu estava lendo, até falei isso para a Flora uns tempos atrás, eu estava lendo esse livro, ó, Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Ele fala, é engraçado porque como você vê Celebração da Disciplina, aqui ele fala de vida interior, de crescimento espiritual e de desenvolvimento do interior, da nossa vida interior. Porém, em uma nota, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a nossa busca pela santificação e pela justificação, que a gente chama de justificação, na palavra de Deus, não há essa diferença, nos termos mesmo, entre o que é a nossa justificação interior e a justiça que Deus faz, porque a gente sabe que a palavra de Deus fala muito de justiça, ela fala muito da justiça aos oprimidos, aos pobres, que Deus é justo, e ele fala assim, os escritores bíblicos nem faziam diferença entre essas duas palavras, entre a justiça, que é a nossa justificação interior, então que a gente vai entrando nesse caminho de santificação, e a própria justiça que Deus faz do lado de fora, digamos assim. Ele fala assim, para eles isso não tinha necessidade de você usar duas palavras diferentes para isso, porque para eles nem fazia sentido, porque a justiça que acontece do lado de fora, ela precisa ser uma manifestação daquilo que aconteceu do lado de dentro. Mas às vezes a gente separa, né, a nossa vida e vive como platonistas cristãos, né? Em 2020, platonistas cristãos pensando que algumas coisas do evangelho são secundárias, quando na Bíblia isso não é secundário, né? Na Bíblia, e é engraçado porque eu li isso em um livro que fala de vida interior, né? E eu li também no livro do Eric Mason, o doutor Eric Mason, e esse livro é especificamente sobre racismo, né? Se chama Woke Church. Ele é incrível como em 2 livros com assuntos diferentes. Um está falando de vida espiritual e o pastor Eric Mason está falando de racismo mesmo, né? Nos Estados Unidos. Ele fala a mesma coisa. Ele usa as mesmas passagens do Richard Foster para falar que não há diferença na Bíblia entre a justiça exterior e a justiça interior, né? E só que nós, né, homens modernos com a vida fragmentada, nós dividimos isso, né? Nós transformamos o nosso cristianismo num platonismo barato ainda, né? Então ele fala assim que por muitas razões, o N.T. Wright fala,
também muitos cristãos no passado acreditaram realmente que os negros e os índios eram menos humanos que os brancos. E aí você, porque a gente se pergunta que, eu não sei se você olha para o passado e se pergunta como que a pessoa podia conciliar ser cristã com possuir escravos. Existiam pessoas até da nossa fé que a gente cita constantemente que eram cristãos e tinham escravo. E eu acredito que tinha bastante a ver com isso, com esse platonismo cristão. A pessoa conseguia separar perfeitamente a vida dela interior e a devoção dela a Deus com algumas questões lá de fora, mas a gente aprende aqui que não é um evangelho que até o N.T. Wright chama de evangelho social, não é um evangelho secundário, nem um pouco. E isso até me lembra um versículo que eu li recentemente em Jeremias, que diz o seguinte, eu acho que Deus está falando com algum rei que tá fazendo coisas erradas, e Deus fala assim para ele, olha, você acha certo acumular cedro, a riqueza, e não cuidar do pobre e do necessitado? O seu pai, ele, além de acumular cedro, ele cuidava do pobre e do necessitado. E aí Deus ainda pergunta, não é isso que significa conhecer-me? Então, tipo assim, quando eu leio isso aqui, só me dá a ideia de que, tipo assim, também é algo muito imperativo no evangelho, exatamente cuidar dos necessitados, dos oprimidos. É um imperativo também. Não quer dizer que isso define o evangelho. Muitas coisas definem o evangelho. Mas também é um imperativo. Se você conhece a Deus, vai ser muito estranho de você não se preocupar, ou pelo menos de se mover para lutar contra isso. Né? E aí eu sempre lembro do versículo lá que está em Coríntios, que fala assim, a nossa vida não a nossa esperança não está aqui na terra, está lá no mundo. E aí eu achei legal, eu lembrei porque o N.T. Wright, o que ele diz? Ele diz assim que os evangélicos platonistas, é fácil para eles falarem assim, olha, este mundo não é meu lar, eu estou apenas de passagem. Só que, assim, se você é um abastado, vivendo uma vida sossegada aqui embaixo, com escravos obedientes que cuidam de você, realmente, poder pensar assim que tipo, realmente esse mundo não te pertence, né? Tá tudo certo, porque essas coisas não estão te afligindo, né? Então, isso mesmo. Não, a realidade tá no céu. Quando Jesus vir é que eu vou começar a me preocupar com a realidade. E eu achei tão legal ele tocar nesse assunto, porque de uma certa forma, apesar de eles não, eu não acho que é dito isso de forma direta, mas a forma como os evangélicos platonistas eles lidam com essa situação, né, dá a entender que é isso que eles estão dizendo mesmo. Tipo assim, agora, se você sofre, se você tem questões, esquece esse mundo. Nossa, pelo menos você tem Jesus e você vai para o céu. Né? Então, assim, isso me incomoda profundamente. E eu realmente acho assim que essa situação gera pessoas muito ressentidas, geram pessoas, às vezes, desenvolvendo certas teologias como resposta, sabe? Resposta para resolver, porque, uai, o que eles estão nos apresentando não serve. Então, deixa eu aqui criar minha própria teologia, qualquer coisa, e muitas vezes uma teologia, uma libertação desconectada do que a gente entende que é realmente o reino de Cristo, né? Mas, basicamente, é isso. A gente tem que entender que nós temos o repertório está em Cristo, só que a gente precisa, como eu sempre digo, a gente precisa ser termostato e não termômetro. O crente no mundo, ele não tá para ser termômetro, para sentir a temperatura, mas sim transformar, sabe? Porque é isso, a igreja de Deus, ela começa a dar frutos aqui, não esperar Jesus descer para começar a juntar a igreja dele já se forma aqui. Eu vou dizer uma coisa muito boba, assim, sabe? Mas, por exemplo, eu tô um pouco viciado no aplicativo TikTok. E uma coisa que eu mais gosto é que, por exemplo, todo mundo tá dançando a música de todos os países. Então eu vejo assim que as músicas Afro House, que é um ritmo africano, eu lá no TikTok eu vejo brasileiros, latinos, americanos, todos eles aprendendo os movimentos. E eu falo assim, nossa, isso me dá e vice-versa, né? E aí isso me dá um gostinho assim do reino que há de vir, sabe? Todo mundo celebrando o que é do outro,
sem realmente diminuir, né? Então, nossa, oremos e marchemos de forma assim mais prática. A família de Cristo, ela se forma aqui agora, né? Não é quando esperando assim, a gente vive aqui uma vida só tentando não pecar, não é isso, para que a gente vá para o céu, não é isso. E só para eu queria falar uma coisa, porque às vezes quando a gente apresenta, né? Por exemplo, falamos da história da Reforma Protestante e falamos algumas coisas que a gente pode chamar de efeitos colaterais da Reforma. Aí poderia soar para alguns, nossa, está falando mal da igreja e tudo mais. Absolutamente não. A gente precisa ver a história, olhar para a história e ser honestos com ela, né? A Reforma Protestante ela teve inúmeras contribuições para o mundo ocidental e para a própria igreja cristã. Tanto que o N.T. Wright fala assim, não é porque, por exemplo, aqui que a gente tem que fazer, então tem que voltar a ler a Bíblia em latim, todo mundo lê a Bíblia. Não, ele falou, não, Cristo ele não olha, ele não vai para trás, a gente tem que prosseguir, né? A gente não tem que voltar ao cristianismo medieval e junto com Agostinho ler a Bíblia em latim. Não é isso. A gente precisa olhar para frente, né? E perceber. E eu queria deixar essa frase, porque essa frase do texto me deixou consternado, que ele fala assim, ó, o racismo, tanto o casual como o institucional, que tanto lastimamos hoje, é apenas uma externalização de uma falha muito mais profunda do protestantismo ocidental. Então, é algo que... Então, a gente tem que arregaçar a manga, sabe? e eu vejo porque a palavra de Deus, ela não trabalha com o conceito de culpa. Eu vejo que a palavra de Deus, ela trabalha com o conceito de responsabilidade. Então, se a gente está percebendo coisas que não são alinhadas, a gente está percebendo reais falhas, né? No caso, na igreja ocidental, no protestantismo ocidental, a gente pode começar a identificar essas falhas, né? E a assumir qual que é a minha responsabilidade, então, diante disso. Porque encontrar culpados, o mundo já está fazendo isso muito bem, dando a culpa para cada coisa. A gente tem que agora, então, ver. Então, qual que é a minha parte nisso, né? E ir para frente. Fechou, então, né? É isso mesmo, gente. Então, muito obrigada mesmo por ouvir a gente. Deixem aqui os comentários que vocês acharam, porque essa é uma conversa que vai longe, né? Tem muita coisa para falar. Exatamente. Vai longe Obrigada. mesmo.